Gente, então hoje aqui, ó, em artes, a tia vai passar aqui o cronograma na sua frente para você ver aqui. Nós vamos trabalhar aqui em arte, nós vamos trabalhar a dança, elementos da linguagem, o espaço e o tempo, né? Vocês já devem ter assistido aos 2 vídeos que mostram o forró e a catira, certo? E nós vamos usar a catira aqui agora, a tia vai usar a catira para poder explanar, né, a respeito dos elementos da dança, que são o espaço e o tempo, né? Então você deve já ter colado o texto no seu caderno, deve ter dado uma lidinha, né? E agora nós estamos nesse processo aqui de fazer a leitura e a explicação do texto, certo? Texto aberto aí no caderno, vamos lá fazer a tia vai fazer agora a explicação para você. Mas deixa eu só voltar aqui para mostrar uma coisa para você em educação física. Em educação física você vai fazer aqui, qual que é a atividade? Executar um dos passos, ou da catira, ou do forró, tá? Ou algum movimento com música mostrado nas atividades das aulas anteriores, tá? Para quê? Para que você compreenda esses elementos que nós estamos estudando, assim, a partir do seu corpo, tá certo, meus amores? Fazendo esses exercícios, fazendo esses movimentos com o seu próprio corpo para você vivenciar esses elementos e você compreender que não é coisa do outro mundo, não. É coisa que faz parte do contexto corporal de todos nós, né? Então aqui, olha, esse vídeo é o que você acabou de ver que mostra a catira, né? Então a tia vai mostrar um pedacinho do vídeo deles dançando catira e nós vamos falar sobre o espaço, né? Então, seu caderninho aí de artes aberto com o texto Elementos da Dança, segunda parte, está falando que o espaço é a relação entre o corpo e esse ambiente que está à nossa volta, né? E essa relação entre a gente, o nosso corpo e o corpo de outra pessoa ou de outro objeto, né? Então, o espaço, meninos, ele está organizado em 3 itens aí, que são os níveis, a dimensão e a direção. Então, ali nós vamos observar, vamos assistir a catira, que aí a gente vai observar esses elementos. Deixa a tia visualizar aqui o momento em que eles passam para a catira mesmo, né? Vamos observar. Então, vamos observar. Observa aqui. Então, se a gente observar na catira, meninos, os movimentos que eles fizeram, quais níveis que ficaram? Ficaram no nível abaixo da cabeça, né? Porque o nível é a altura em que a pessoa faz o gesto, né? Tanto alto, quanto médio, quanto baixo, mas ali tendo como base o quê? Acima da cabeça ou da cintura para baixo, né? Então, ali na catira, os movimentos ficam em quais níveis? Abaixo da cabeça, eles fazem movimentos com as mãos abaixo da cabeça, e movimentos com os pés, né? Da cintura para baixo, eles fazem movimentos só com os pés. Eles não giram, eles se mexem pouco, não é? Porque o espaço entre eles é um espaço restrito, né? Apesar de o palco ser grande, a posição dos dançarinos na catira, o espaço entre eles é um espaço pequeno, curto, não é? Então é nisso agora que a gente entra aí na dimensão, ó. É uma extensão entre 2 direções opostas, elemento básico de orientação. São 3 as dimensões, a amplitude, o comprimento e a profundidade. Então, vocês vão perceber que os movimentos na catira, eu vou voltar um pouquinho aqui, vocês observem que a amplitude dos movimentos na catira não são movimentos amplos, eles não abrem os braços, não é? Na largura, eles não abrem os braços, olha lá para vocês verem. E também eles não fazem movimento nem para os lados, nem para frente, nem com muita amplitude, porque o espaço entre eles é pequeno, tá? Então a dimensão do espaço é uma dimensão pequena, certo? Agora, com relação à direção, vamos voltar aqui, ó. Direção é a trajetória traçada no espaço, indica, na verdade, o sentido para onde o movimento segue, partindo sempre do centro do corpo. Meninos, observem qual é o movimento que eles fazem. Sempre no mesmo lugar, batendo os pés sempre no mesmo lugar, dando uma ida para um lado, para o outro, mais coisa de um passo, não é? Então, qual é, gente, a direção? É a direção sempre
ali, olha, no mesmo lugar. Então eles não vão nem para frente, nem para trás, às vezes um passo para o lado e tudo, né? Nem muito para diagonal ou não, mas eles ficam sempre no centro, sempre no mesmo lugar, ali, ó, centralizados, né? Então, vocês podem observar no texto de vocês que tem um esqueminha que mostra frente, trás, lado esquerdo, lado direito, centro. Então, a direção que eles tomam, eles não tomam uma direção, não vão para lado nenhum, né? Eles permanecem no mesmo lugar, fazendo sons com as mãos e com os pés no mesmo lugar, né? E qual é o tempo? Aqui o tempo está dizendo no texto que o tempo ele precisa ter um referencial do que é rápido, do que é lento, do que é moderado, né? Mas na verdade o tempo é essa questão da velocidade em que os movimentos são executados. Então vocês observam pela catira, são movimentos acelerados, não é? Perceba, ó. Então, para que haja uma cadência musical, não tem uma cadência. Então, eles têm que fazer movimentos, não podem ser muito lentos, tá? Então, são movimentos ali de moderados a rápidos. Para quê? Para que exista uma cadência na música, para que exista um ritmo, né? Então, o movimento rápido é aquele que mantém uma aceleração rápida, constante. Então, não é um movimento muito rápido, né? Mas também não é lento, porque o lento é aquele que a velocidade vai reduzindo até quase parar. Então, não é um movimento lento da catira, tá? Eu imagino que seja de moderado a rápido, né? Porque o moderado é esse meio termo, entre o rápido e o lento, aí conforme está o nosso texto, tá? Então, perceba que ele é um movimento, ó, que tá lá, ó, fazendo uma cadência. Então, às vezes vai pro lento, volta pro rápido, muito, olha lá, né? Esse pra mim tá de moderado a rápido. Ok, queridos? Então, essa é a catira. Então, aqui nos movimentos da catira, nós fizemos essa explanação aqui sobre a dança, tá? Então, quando você estiver assistindo o do forró, você vai perceber que lá nós vamos ter movimentos também de moderados a rápidos, tá? Eu vou pausar o vídeo pra gente ver uns trechos do movimento lá do forró. Um minutinho. Então, aqui, meninos, nós já temos o forró. Vocês perceberam que a bailarina, né? Ela coloca ali os braços no nível acima da cabeça, não é verdade? Os movimentos feitos ali abaixo da cintura, eles são feitos, né? São bastante movimentos de rotação, de rodar. E assim, sempre tem ali também a dimensão, existe uma amplitude, eles abrem os braços e eles utilizam todo o espaço que eles têm em volta para poder fazer a coreografia nesse passo, né, que é o forró. E ali eles estão fazendo o quê, ó? Eles usam toda uma amplitude, porque os movimentos são largos, eles abrem os braços. Perceba ela fazendo movimentos no nível acima da cabeça e ele também, certo? Então, em qual direção que eles sempre vão? A maioria dos movimentos são muito de rotação e no centro, né? Eles já percebi que eles vão para os lados, vão para as diagonais, vai para o lado esquerdo, vai para trás, estão vendo? Para frente, para trás. Então é um movimento em que explora bastante a questão da direção, não é? E o tempo dessa dança, gente, nós percebemos que é um tempo de moderado também a rápido. Concorda? Porque estão mantendo aí uma aceleração constante, um ritmo constante para ter essa constância, né, na dança. E assim, é moderado porque não é aquele acelerado, né? Aquele batido muito acelerado. Mas perceba que olha como eles exploram o espaço, né? Eles têm um espaço grande ao redor deles, então como é que eles exploram esse espaço que é o ambiente que eles estão? Com movimentos amplos, não é? Então eles utilizam a dimensão aí, ó, com movimentos amplos, vão indo para frente, para trás, para o lado esquerdo, para o lado direito. Então eles aproveitam também o espaço acima da cabeça, né? Fazem movimentos amplos com os braços acima da cabeça. Também percebi poucos movimentos com dimensão acima da cabeça. Ah lá, mas fizeram agora alguns giros, né? Onde eles colocam as mãos acima da cabeça.
E também, né, com movimentos aí, olha, além de ser para frente, para trás, para os lados, fazem rotação lá no centro, né? Então é uma dança muito bacana, o forró. Tá certo, meninos? Então essa é a nossa aula aí de arte.